Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de número 3 do mini treinamento de desenvolvimento de dashboard. Nessa aula, a gente vai trabalhar pesado, pesado, pesado. A gente vai trabalhar criando as tabelas dinâmicas. Por que eu falo tabelas dinâmicas no plural? Porque são várias tabelas dinâmicas e você vai entender o porquê dessa criação, o porquê de várias tabelas dinâmicas. De novo, eu vou dizer o seguinte, não existe uma única forma de fazer, tá? Então, eu crio dessa forma, os meus projetos são desse jeito, outras pessoas podem fazer de outra forma, pode não utilizar a tabela dinâmica, enfim, priorizando por performance ou priorizando por layout. Isso, cada um cria a sua forma de trabalhar. Eu faço dessa forma e acho que dá muito certo, tá bom? Então, a gente vai direto agora para a criação das tabelas dinâmicas. É por isso que eu peço para você, nessa aula, tenha muita atenção, encontre aí na sua casa, encontre onde você estiver no seu trabalho, um lugar tranquilo, porque vai ser uma aula pauleira, a gente vai fazer bastante coisa aqui. Talvez seja uma aula um pouco maior, um pouco mais estendida em relação às aulas anteriores ou às próximas aulas, mas é uma aula muito, muito importante. Então você tem que entender, você tem que aplicar o que você vai aprender aqui hoje. Bora para a aula? Aqui, junto com o nosso cliente, quais serão os indicadores, né? Quais serão as análises que a gente vai fazer no nosso projeto. A partir dessas análises, então, a gente vai começar a criar as nossas tabelas dinâmicas. Podem ser 13, como aqui, ou podem ser mais, ou podem ser menos, enfim. A gente vai, de acordo com a definição que a gente for fazendo no nosso projeto, a gente vai criar essas tabelas dinâmicas. Vem aqui agora no maisinho aqui, e vamos criar mais uma planilha que a gente vai chamar de dinâmica. Eu chamo ela de dinâmica. Então a gente vai fazer a mesma configuração que eu fiz lá no dashboard, a gente vai fazer aqui na aula anterior. Eu vou tirar as linhas de grade. O título eu vou deixar, tá? Esses títulos aqui eu vou deixar. Só vou tirar a linha de grade e a barra de fórmulas lá de cima. Então eu vou deixar dessa maneira aqui. Aliás, eu vou retornar a barra de fórmulas, que a gente vai acabar utilizando ela para outras coisas. A primeira coisa é configurar a tela aqui inicial. Eu gosto de fazer sempre isso no começo, como fiz na tela aqui de dashboard, para a gente ter ideia de onde a gente vai trabalhar. Então eu faço o seguinte, ó, aqui em cima eu pinto de um cinza mais clarinho, a gente definiu essa primeira área aqui, um cinza mais clarinho, eu vou dar um Ctrl C e vou colar aqui na linha 3. Ó. Então nessa linha 2 aqui, vai ser onde a gente vai colocar os nossos títulos da tabela dinâmica. Nessa linha a gente vai colocar os títulos da tabela dinâmica. Eu vou copiar de novo aqui e vou colocar mais ou menos aqui por volta da linha 24. Então você vai entender por que eu separei essa região dessa região aqui. A nossa tabela dinâmica ela vai ficar aqui, ó, da linha 25 para baixo. E aqui em cima eu vou criar tabelas que eu chamo de tabela auxiliar. E você, de acordo com o desenvolvimento, você vai entender o porquê, eu vou te explicar o porquê disso, tá bom? Então vamos começar a criação da nossa tabela dinâmica. A gente volta aqui no KPI e vamos pegar primeiro, ó, total de acidentes por período. A gente está vendo aqui, ó, total de acidentes por período, ele pode ser por dia, por mês, por ano, enfim, pode ser por uma infinidade de... A gente vai começar aqui, os nossos dados, a gente tem aqui na primeira tabela o data do acidente, o mês e o ano. Então a gente vai começar pelo ano. Por que a gente vai começar pelo ano? Você já deve ter ouvido com certeza o termo storytelling. O que seria storytelling? Seria contar os dados, né? Seria como se a gente estivesse contando uma história. Então quando você vai criar um dashboard, você tem que pensar da seguinte forma: eu preciso contar uma história com uns gráficos para que o meu receptor, para que o meu cliente, quando receba esses dados, quando ele olhe esses dados, porque ele não vai olhar aqui para a base. Para ele não interessa a base, o que interessa são as análises que a gente vai fazer. Então, quando ele olhar aquelas análises, aqueles gráficos, ele entenda, seja cronologicamente adequado, cronologicamente encaixado cada questão. Então, você, por exemplo, quando vai apresentar para um diretor ou para um gerente, o que ele quer enxergar? Ele não quer enxergar os mínimos detalhes, ele não quer saber se a pessoa de 22 anos é a que mais sofre acidente. Ele quer saber quantos acidentes ocorreram no período, enfim. São essas questões que ele quer saber. Então você tem que sempre pensar da seguinte forma: qual que é a informação mais macro que eu tenho, né? O visual mais macro que eu tenho. No nosso caso aqui do nosso projeto,
é o total de acidentes por ano. Então, o total de acidentes por ano é X. Isso deu alguma informação pra gente? Não. Ele só deu a informação que o total de acidente é X. Beleza. A partir daí, a gente começa a criar os nossos pequenos visuais. A gente vai destrinchando esse visual, né, do ano, a gente vai para o mês, se for necessário a gente vai para o dia, enfim, a gente vem trazendo, hierarquizando isso até trazer a informação completa para o nosso cliente. Então vamos começar aqui a desenvolver pelo ano e conforme esse desenvolvimento vai ocorrendo, você vai entender como isso vai ser preparado ou como isso vai ser montado de uma forma bem cronológica, tá? Então, a gente pode clicar aqui em qualquer uma célula aqui, lembrando que a gente está com essa tabela aqui formatada como tabela, tá? Então, a gente pode clicar em qualquer lugar e aqui na aba inserir, a gente vai fazer o quê? A gente vai inserir uma tabela dinâmica, ó. Aí ele já diz pra gente o seguinte, a gente quer uma nova planilha, quer criar uma nova planilha aqui embaixo, ou a gente quer usar uma planilha existente, que é o nosso caso. A gente vai usar uma planilha existente, que é a nossa dinâmica aqui embaixo. Então você clica nessa setinha e vem aqui na nossa dinâmica e vamos colocar a primeira aqui, ó. Eu sempre utilizo a linha B, a coluna B, aliás, por quê? Porque eu gosto de deixar a coluna A vazia, mas é questão só de layout, é questão minha, então você fique à vontade para iniciar onde você quiser. Então eu dei um Enter aqui e um OK. Agora a gente vai fazer o seguinte, o que a gente vai analisar? O que a gente vai criar aqui? A gente vai criar o total de acidentes por período. No nosso caso aqui, no primeiro caso nosso, é o ano. Então, o total de acidentes por período, eu vou procurar o ano aqui e vou colocar o ano nas linhas, ó. O ano aqui nas linhas. E da onde que eu vou pegar o total de acidentes? A gente não tem aqui na nossa base de dados uma coluna que fica contando, 1, 2, 3, 4, 5 acidentes. A gente não tem essa coluna. Mas, você concorda comigo que toda vez que tiver um ano aqui aparecendo, quer dizer que aconteceu algum acidente? Então, a gente pode utilizar como valor aqui, a gente pode utilizar também o ano. Ó. A gente pode pôr aqui o ano. Ó. A gente já tem a primeira informação aqui. Ó. No total, nós tivemos no período 996 acidentes. Eles estão espalhados aqui nesses 2, 4, 6 anos aqui. Ó. Eles estão espalhados dessa forma aqui. Então a gente já tem essa primeira informação. Agora eu vou entrar naquele assunto que eu falei para vocês. Por que eu crio aqui uma tabela auxiliar e não faço diretamente a partir daqui, eu faço o gráfico a partir da tabela dinâmica? Pelo seguinte, ó, imagina, vamos criar um gráfico aqui aleatório. Imagina que eu crio um gráfico aleatório aqui, inserir gráfico, não é o mais indicado, tá? Mas vamos deixar dessa forma aqui. Imagina que eu crio um gráfico aleatório desse jeito. Ele vem, por padrão, com essas definições aqui. E eu não gosto desse tipo de layout, ou desse tipo de label, né? Mas também, como eu disse, é algo mais gosto particular do que qualquer outra coisa, tá bom? Eu não gosto, então eu tiro. Então o que a gente vai fazer? Vou falar para vocês o que a gente vai fazer. A gente vai criar aqui em cima uma tabela auxiliar. Vou até tirar o filtro aqui que eu coloquei, ó. A gente não tem problema. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, ó. Essa primeira coluna aqui que eu não utilizo, que eu gosto de deixar ela como espaço, né? Espaçador. Coloco o mesmo cinza que eu utilizei. Aqui em cima eu vou criar, aliás, antes de mais nada, eu vou renomear aqui para ano. E aqui, quantidade. Renomeio e jogo lá para cima, copio e colo lá para cima. Então o que eu vou fazer aqui embaixo? Aqui eu vou fazer o quê? Igual B26, certo? B26. Então ele vai ser igual a 2014. Se eu der um Ctrl C, Ctrl V, ele já vai copiar exatamente esse número aqui. Só que aqui tem um problema que é o seguinte, ó. Imagina que a gente vai fazer, ó, eu vou copiar aqui, até aqui embaixo, ó. Veja o que aconteceu. A gente tem aqui 6 anos, né? De 2014 a 2019. Logo embaixo a gente já tem aqui o total geral. A gente não quer mostrar o total geral aqui, porque ele vai alterar conforme o filtro for ocorrendo, né? Então ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai alterar, tá vendo? E a gente não quer que isso aconteça. Então o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou remover esse total geral daqui. Como que eu faço isso? Eu seleciono a nossa tabela dinâmica, venho aqui na Design, total geral aqui, ó, totais gerais. Eu desabilito para linhas e colunas. Então, eu desabilitei, tá vendo? Eu tirei esse total geral aqui. Isso vai ser muito importante
para que a gente não cometa erros no futuro no desenvolvimento do nosso projeto. Então eu desabilitei. Outra coisa que aconteceu é o seguinte, eu dei um Ctrl Z só para você ver. Veja como que está formatado aqui a largura dessa coluna C aqui, ó, e a coluna B também. Quando a gente tira o total geral, o que ele faz? Ó? Ele automaticamente redefine essa largura. E como que a gente faz para isso não acontecer? Eu vou voltar novamente aqui, antes de fazer aquele processo, eu vou clicar com o botão direito aqui, eu vou vir na opções da tabela dinâmica. Aqui nessas opções da tabela dinâmica, tem duas coisas importantes que a gente tem que fazer. Ó. Primeiro, é desmarcar essa flagzinha aqui, ó, que é ajustar automaticamente a largura das colunas ao atualizar. A gente não quer que ele ajuste automaticamente. A gente quer poder atualizar ou ajustar da forma que a gente fizer. E a segunda e mais importante coisa que tem que ser feita aqui é trocar o nome da tabela. Por quê? Porque quando a gente for lá fazer a nossa conexão nos slicers, né, na segmentação de dados, esse nome de tabela aqui vai ser muito importante para a gente, tá? Então eu vou trocar aqui, ó. Esse nome aqui vai ser total de acidentes por ano, por exemplo. Então esse nome aqui, ó, vai ser o mesmo nome, dá um OK, que a gente vai utilizar aqui, ó, no título do gráfico. Aqui no título, vou até deixar ele em negrito, para ficar bem destacado aqui. Então vai ser o mesmo nome, é total de acidentes por ano. Isso vai nos ajudar muito, muito, muito. Agora a gente faz aquele processo. Seleciona aqui, design, total geral e desabilita aqui. Só que quando a gente montar um gráfico, o que vai acontecer? Ó? Imagine que eu vou montar um gráfico. A gente está aqui no ano de 2022, né? Então seria ó, 2020, 2021, 2022 aqui embaixo, por exemplo. Só que está zerado aqui, porque a gente não tem dados na nossa base de dados. Imagina que a gente está desenvolvendo um gráfico e ele vai estar dessa forma aqui, ó. Vou colocar até o de linha. Vou colocar esse aqui, ó. E vou selecionar os dados. Estou dando até um spoiler aqui já para vocês. Ó, tá vendo que ele está 00, 102, enfim. Vou colocar ele aqui só para a gente poder visualizar o que está acontecendo. Deixar ele para cima aqui. Tá bom? Só para a gente visualizar o que está acontecendo conforme a gente for colocando aqui as funções. Então a primeira função é a seguinte, ó. Aqui eu não quero que fique aparecendo 0. Eu acho que fica muito feio aparecendo 0 quando não tem informação. Então eu vou vir aqui, ó, logo depois do igual, eu vou colocar a função se. Como eu disse, eu não vou entrar em detalhes de funções porque não é esse o objetivo do nosso projeto aqui, tá? Mas é uma função bem simples, bem tranquila. Então, se o B26 for igual a vazio, eu abro aspas, abro e fecho aspas. Se ele for igual a vazio, eu quero que fique vazio, quero que não apareça nada. Agora, se ele não for igual a vazio, se o valor for falso, o que eu quero? Eu quero B26. Eu quero a informação que está na célula. Tá vendo? Aqui é o 2014, porque ele não é vazio. Lá no 2020, ó, por exemplo, ele ficou vazio. Tá vendo o 2021 aqui, que seria 2021? Ó, copiei a função, ficou vazio, copiei a função, ficou vazio. Legal. Ele já saiu, ó, você percebeu que ele já saiu aqui de baixo. Ó. A gente já tirou essa informação aqui de baixo. Só que agora eu quero tirar o gráfico. Eu quero que o gráfico termine aqui no 2019, que é onde eu tenho informação. E o que eu faço para isso acontecer? Eu vou usar uma outra função. Né? Aliás, é a mesma função, só que de uma outra forma. Então eu vou usar a função se. O C6 eu estou usando aqui porque a gente está falando dos números agora, tá bom? Se o C6 for igual a vazio, é a mesma questão de lá. Agora vem a mudança. Eu vou usar a função não disp, que é essa função aqui, ó. Retorna o valor de erro, o valor não disponível. Ele fica, eu não vou também explicar, mas ele fica, vamos dizer assim, um pouco feio na tabela, mas a tabela não vai ser vista, né? O que vai ser visto vai ser o gráfico. Então, vocês vão entender o que vai acontecer. Ó. Se o C6 estiver vazio, não disponível. Agora, se ele não estiver vazio, eu quero que ele retorne para mim o C26, tá bom? Eu dou um Enter, ó. E agora eu vou copiar e colar aqui para baixo. E veja só o que vai acontecer aqui e aqui. Ó. Vocês viram? O que aconteceu? A gente teve aqui... Eu vou até tirar essa linha azul, que essa linha azul é o ano, né? Eu não tinha percebido isso ainda. Aqui... Agora sim, galera. Agora sim, agora ficou bem certo, bem correto. Então a gente tem informações do gráfico até onde tem dados, tá vendo? Quando não tem dados mais, você não tem mais informação, então não fica aquele monte de zero aqui e monte de zero aqui em cima. Essa é uma função muito interessante, eu gosto muito de usar ela, porque ela dá pra gente uma
uma liberdade enorme de criar. Então aqui, ó, eu tô só formatando, tá? Então lembra que eu falei para vocês? Como ele não voltou ali, que a gente já fez aquela alteração, ele não voltou. Então agora eu tô deixando ele da melhor forma possível. Aí imagina que aqui eu vou criar o 2020, né? E ele vai aparecer lá, ó, 2021, 2022. Ele vai aparecendo lá, e conforme for tendo informações aqui, é que eu tô criando na mão, né? Ele vai aparecendo lá, tá vendo? Ele aparece tanto aqui quanto aqui, ó. Então, conforme ele for aparecendo, ó, 58, 98, tá vendo? É isso que vai acontecer quando você começar a inserir os dados aqui nessa tabela, na sua base de dados, e atualizar sua tabela dinâmica, tá? A gente fez aqui no manual só para você entender, mas é exatamente isso que vai acontecer quando você atualizar sua tabela dinâmica. Então, legal. A primeira tá feita, vamos apagar esse gráfico aqui, apesar de ser um gráfico que a gente vai usar mesmo, vamos apagar. A primeira tá feita. Eu vou copiar agora aqui nesse pincelzinho, ó, vou copiar essa formatação aqui, fazer essa separação, ó. Então, tá legal. A gente tem aqui a nossa base por ano e a gente tem aqui a nossa tabela auxiliar, que eu chamo de tabela auxiliar, tá bom? Aqui é a nossa tabela dinâmica e aqui é a nossa tabela auxiliar. É isso aí. Agora a gente vai para a próxima criação, para a próxima análise. Então, primeiro KPI aqui do ano, a gente já criou. Então, eu já vou colocar um OK aqui, ó. Do ano já criou. Agora a gente vai criar, por exemplo, do mês. Vamos criar o gráfico do mês. Como que a gente vai fazer? Exatamente igual. Eu vou repetir todo aquele processo. Eu vou pegar aqui, inserir tabela dinâmica, eu vou fazer até um pouco mais rápido, planilha existente, e agora eu vou na nossa tabela dinâmica e vou colar ela aqui, ó, e dar um Enter. Então eu vou pegar o mês. Lembra que aqui, ó, a gente pegou, para a quantidade a gente pegou o ano e ano, ó. Você pode ver que aqui só está clicado o ano, ó, ano e ano. Para o mês a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, ó, mês e mês. E a gente vem aqui e muda o nome, digita outro nome da tabela. Quantidade, aliás, maior aqui, maiúsculo, quantidade e mês. Eu posso copiar essa mesma estrutura aqui, posso copiar para cá, ó. Agora vocês vão perceber que é muito simples, é muito padrão. Depois que você fez o primeiro, o restante é muito padronizado, então é bem tranquilo mesmo. Então a gente vai colocar aqui, ó, a gente tem uns meses aqui, né, janeiro, fevereiro, março e tal. Aqui tem uma diferença. Ao invés de eu colocar isso aqui, a gente sabe que os meses são 12, são sempre 12. Isso não vai mudar. Então, a gente vai colocar aqui de tal forma que a gente tem um gráfico com todos os meses lá. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai digitar os meses. Ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Beleza, digitamos os meses, vamos aqui na página inicial, no pincelzinho copiar a formatação, copiamos a formatação aqui, legal. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Tá vendo que ele já puxou, como a gente copiou de lá, ele já puxou a mesma fórmula. Então vamos levar ela lá para baixo, vamos ver o que acontece nos meses ali. Outubro, novembro e dezembro, ó. Ele tá copiando ali o valor, por quê? A gente tem aqui, ó, os valores aqui embaixo, tá vendo? Então todos os meses estão aqui. Acabei de ver uma coisa aqui, né? Deixa eu acertar primeiro esse aqui. É porque eu já tenho aqui. Entendi. Mas tudo bem. Eu esqueci de tirar esse cara aqui. Lembra que a gente tem que fazer isso, né? A gente tem que tirar esse total geral aqui. Seleciona, design, total geral e desabilita. Beleza, desabilitou. Aí ele automaticamente ajustou aqui. A gente vai fazer o seguinte, que era para ter feito isso antes. Nas opções de tabela, a gente vai tirar o ajuste automaticamente. Aliás, deixa eu voltar aqui porque vou fazer na sequência correta, né? Então eu vou clicar aqui, botão direito do mouse, opções da tabela dinâmica, e a gente vai colocar o título aqui, que é o total de acidentes por mês. E a gente copia esse título aqui, tira essa flagzinha de ajustar automaticamente a largura, beleza, e vai colocar aqui, ó, total de acidentes por mês. Então a gente já tem isso pronto aqui. Então a gente vem agora, clica aqui em qualquer local da tabela dinâmica, em design a gente vai tirar, desabilitar aqui, agora veja que ele não regulou sozinho, e a gente vai agora acertar o tamanho da melhor forma que a gente quiser para ele ficar perfeitinho. Então a gente já tem aqui, ó, a tabela de ano e a tabela de meses criadas na tabela dinâmica. E por último a gente copia essa tabelinha aqui, ó, tá aqui, ó, bem rapidinho.
Aliás, vamos salvar esse nosso projeto agora, para a gente não perder todo o nosso progresso até agora, que demorou para a gente salvar, né? Mas vamos salvar. Então a gente já tem isso aqui criado. Então voltamos lá para o KPI, e no KPI aqui esse é o ano, eu fiz errado ali. Então, mês e ano a gente já está criado aqui, ó. O dia eu não vou fazer, tá? Eu tive pensando melhor aqui, fazer um gráfico por dia eu não acho interessante, então eu vou tirar isso aqui, porque eu não vou fazer. Então nós já fizemos 2, o mês e o ano. E assim por diante. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer a próxima sequência. Aqui a gente tem como a próxima sequência a faixa etária. E aí entra naquela questão que eu disse para vocês, você tem que analisar, né? A faixa etária é mais importante, né? Ou sequencialmente eu olho o ano, depois eu olho o mês, depois eu olho a faixa etária, ou posso olhar o sexo, ou posso olhar o departamento. Isso aí vai dar análise da pessoa que estiver desenvolvendo o dashboard, tá bom? Para a criação da tabela dinâmica, tanto faz. Para a criação, realmente, tanto faz. Porque, na verdade, quando a gente jogar todos os gráficos aqui na nossa área de trabalho, é nesse momento que a gente vai começar a definir exatamente onde cada gráfico vai, independente da sequência que ele tiver aqui na tabela dinâmica. Isso é bem tranquilo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou seguir aqui nessa mesma sequência para a gente não ter problema. Então, agora a gente vai fazer a faixa etária. E eu também não vou fazer todos com vocês aqui, porque senão eu vou estender demais essa aula, e esse não é o intuito do nosso projeto, né? Eu não quero segurar você aqui por muito tempo. Na verdade, eu quero te ensinar de uma forma rápida, de uma forma interessante de fazer, e que você consiga desenvolver aí. Então, vamos lá agora fazer a faixa etária e depois o sexo. Base de dados, clique em qualquer local, inserir, tabela dinâmica, de uma planilha existente. Eu estou fazendo bem um pouco cada vez mais rápido para você ver, você perceber como que é bem padronizado esse tipo de projeto, tá? Então agora a gente vai fazer a faixa etária, certo? A faixa etária aqui, a gente vai pegar da faixa etária, contar os valores da faixa etária, certo? E agora a gente vem aqui, ó, e vai fazer aquele processo. Botão direito, opções da tabela dinâmica e altera aqui para total de acidentes por faixa etária. Esse é o nome que eu estou utilizando, tá? Você pode usar qualquer nome que lembre você que você está falando da faixa etária. E aqui, ó, ajustar automaticamente, a gente tira a flagzinha. Eu estou repetindo isso aqui várias vezes para realmente gravar na memória, tá bom? É importante que vocês façam isso. Agora a gente vai tirar o total geral, que a gente já mexeu lá. Então vem aqui em Design, em Totais Gerais e desabilita ele. E vamos alterar o nome aqui para faixa etária e quantidade. E da mesma forma a gente vai fazer o quê? A gente vai copiar essa informação aqui. A gente vai copiar aqui. Vou fazer isso aqui, copiar para cá. E aqui, ó, a gente lembra que aqui a gente digitou e aqui a gente usou a fórmula. Nesse caso, a gente vai ter que usar a mesma estrutura daqui, ó. Então vai ter que usar essa mesma estrutura aqui. A gente vai ver que tem um a mais aqui. E aqui também a gente vai usar a mesma estrutura. Porque caso não tenha informação em uma dessas faixas etárias aqui, esse cara vai ficar zerado e a gente vai conseguir, não vai ter problema no gráfico. Então, a gente já fez bastante coisa aqui, certo? Já alterou. Vocês viram que foi muito mais rápido. E por último a gente copia, né? Que eu esqueci. Copia isso aqui. Então, ó, já estamos aqui com a terceira tabela dinâmica aqui embaixo, preparada, pronta. E a gente agora vai salvar o projeto e vamos partir para o... Deixa eu ver qual que é. Faixa etária. Agora é gênero, sexo. Mesmo processo. Inserir, tabela dinâmica, nova planilha, na dinâmica. A gente vai colar aqui, enter 2 vezes. E a gente vai começar a desenvolver aqui nessa região. Então eu vou trazer para cá o sexo e nos valores eu vou jogar também o sexo. E aqui eu vou colocar, vou chamar de gênero e aqui eu vou chamar de quantidade. Então vamos lá. Aqui a gente vai fazer algo diferente depois, tá bom? Com o botão direito do mouse, opções da tabela dinâmica, vou chamar de análise por gênero. Copiar, tirar o flag aqui de baixo, beleza? Jogar esse nome aqui em cima, para a gente identificar do que a gente está falando. E agora a gente vai tirar total geral aqui no design, totais gerais e desabilitar. E a gente vai usar essa mesma estrutura aqui dos meses, porque o gênero vai ser masculino e feminino sempre. A gente não vai alterar isso nunca, né? Vai ser homem, no caso aqui homem e mulher, né? A gente poderia ser masculino e feminino, mas aqui tá homem e mulher. Homem e mulher. E aqui a gente está pegando essa quantidade aqui.
Nesse caso aqui, a gente vai fazer algo diferente, tá bom? A gente vai criar um percentual aqui. Então, vamos chamar de delta. Aliás, aqui não é delta, aqui é total. O total vai ser a soma desses dois aqui. A gente pode fazer essa soma por quê? Porque nunca vai ter outro item aqui embaixo, vai ser sempre homem e mulher nesse caso. Aqui não, aqui a gente poderia ter uma pessoa com 65 anos, enfim, a gente poderia ter outra faixa etária. Aqui no mês a gente poderia colocar um total também, né, porque a gente nunca vai ter um outro mês. E no ano a gente não pode colocar nesse caso específico, porque a gente pode ter outros anos. Então tem duas formas de fazer. Ou a gente vem aqui e soma, né, como eu fiz aqui, ó. Soma esses dois, ou a gente pode fazer assim também que dá certo, ó. A gente pode somar uma infinidade aqui embaixo, ó. Imagina que seja aqui no ano. No ano a gente pode fazer isso, né? A gente pode somar vários aqui, porque os anos vão continuar aparecendo aqui embaixo. Os anos vão passar e eles vão sendo inseridos aqui embaixo. A gente pode usar dessa forma. E por que a gente usa essa estrutura aqui? Porque eu quero criar agora um delta, né? Uma participação, que eu vou chamar de delta aqui. O que vai ser esse delta? Eu quero saber qual a porcentagem de homens que sofrem acidente, ou qual a porcentagem de acidentes estão relacionados ao homem e qual a porcentagem está relacionada à mulher. E como que a gente vai fazer isso? É bem simples, é uma conta simples. Igual, dividir o total de acidentes de homem pelo total geral. Dá um enter aqui, ó. Agora é só a gente formatar como percentual, tá bom? E a gente repete essa mesma análise aqui, ó. Então, divide esse aqui pelo total. Então, a gente tem a seguinte informação, que 34% dos acidentes acontecem com mulheres e 66% dos acidentes acontecem com os homens. Então, isso para a área de atuação, né, para a segurança do trabalho, isso já dá uma informação muito valiosa, que é o seguinte, olha, a gente precisa trabalhar numa conscientização muito grande com os homens, porque a quantidade de acidentes que acontece com eles é muito maior. É lógico que é uma análise superficial. A gente pode aprofundar essa análise ainda mais. Estou dando essa superficialidade, vamos dizer assim, nessa primeira análise aqui. Isso, né, pode ter um desdobramento muito maior do que isso. Simplesmente dizer que homens sofrem mais acidentes. A gente pode, por exemplo, analisar, ou a área responsável poderia analisar o seguinte: que tipo de trabalho esses homens executam e que tipo de trabalho essas mulheres executam. Por exemplo, por área, onde o mesmo trabalho é executado por homens e mulheres. Qual é a porcentagem? Isso aí é uma informação muito interessante, porque daí você consegue tirar as variáveis. Qual é a variável? A variável é o tipo de trabalho, porque as pessoas estão executando o mesmo tipo de trabalho, tanto homens quanto mulheres. Aí você consegue analisar, beleza, executando o mesmo trabalho, quem sofre mais acidente, homem ou mulher? A partir daí você cria um plano de ação para resolver esses problemas. Então, a gente começa a ter aqui uma análise bem mais detalhada, bem mais precisa sobre uma visão, né, mais precisa sobre o nosso processo. Eu vou copiar aqui e vou fazer isso aqui. Então a gente criou até agora aqui, nós criamos 1, 2, 3, 4 tabelas. Vai ser exatamente assim para todos os outros KPIs aqui, tá? Vou colocar o OK aqui. Então a gente tem mais alguns para criar aqui. Eu não vou criar com vocês aqui no vídeo, porque senão o vídeo vai se estender muito. Eu quero que vocês façam isso, que vocês criem essas análises, tá bom? Na sequência aqui eu vou mostrar para vocês como vai ficar o processo finalizado, mas eu quero que vocês criem essas análises para que vocês também treinem esse processo de criação de tabelas dinâmicas. Então eu vou criar as próximas aqui, vou dar um pause aqui no vídeo, vou criar as próximas, daqui a pouco eu volto mostrando para vocês como ficou. Agora eu finalizei aqui, coloquei todas as análises aqui, ó, tá vendo? Total por gênero a gente ia parar, total de acidentes por departamento, local, período, parte do corpo atingida, análise da região do corpo atingida e qual é a natureza da lesão e, por último, a análise do tipo de acidente. Então a gente finalizou aqui, ó, todas as análises. Vocês vão perceber que eu tirei a análise número 8 que tinha aqui, que eu achei que não era interessante a gente utilizar ela, então eu tirei ela. Inicialmente a gente tinha 13, né? Então vamos ver para quantas análises foram agora. A gente tirou algumas aqui, né? Vamos ver aqui. 1, 2. Então, tiramos 2 análises, ficamos agora com 11. Por isso que eu disse para vocês lá no começo, né, no outro vídeo, que isso aqui é bem dinâmico, né? Tanto a questão dos gráficos quanto a quantidade e o tipo de análise. Então, a gente já está aqui com a dinâmica pronta, né? A gente poderia, inclusive, colocar aqui, ó, tabelas dinâmicas, e a gente já deixa aqui as tabelas dinâmicas estão ok. Então, isso também pode ser um
um fluxo de trabalho para a gente controlar o tempo que a gente desenvolve esse nosso dashboard. Eu vou salvar ele aqui. Voltando aqui nas tabelas dinâmicas, tem uma coisa que eu preciso falar para vocês. A gente havia iniciado aqui colocando algumas funções simples, né? Por exemplo, aqui a função C, aqui a gente usou um não-disp, enfim. E eu lembrei que aqui na frente, ó, quer ver? Eu vou encontrar lá. A gente precisa aqui, no total de acidentes por período, a gente precisa colocar aqui o PROC-V. Pode ser que para trás também aqui a gente precise, mas isso no desenvolvimento do projeto a gente vai saber. Eu precisei colocar um PROC-V aqui, porque imagina comigo que é o seguinte, ó, aqui eu digitei manhã, tarde e noite, porque isso não vai mudar. Da mesma forma que, por exemplo, o gênero, masculino, feminino, homem, mulher, não vai mudar. Então aqui eu digitei e ele vai buscar dessa planilha. Só que pode ser que em algum momento eu não tenha informação aqui da manhã, da tarde ou da noite. Então isso aqui a gente vai ter um problema. É por isso que eu usei aqui um PROC-V. Então o que ele faz? O que esse PROC-V faz? Ele vem aqui, ele procura o valor na U5, que é essa tabela aqui, ó, que é essa célula. Ele procura o valor manhã, U5, nessa matriz aqui, ó, de U25 a U32, nessa matriz aqui, ó, que está destacada aqui embaixo. E ele retorna para mim o segundo valor. O segundo valor é esse aqui, ó, da segunda coluna. Então ele procura manhã aqui e retorna o valor seguinte. E o 0 aqui significa que eu quero que seja um valor exato, não um valor aproximado, um valor exato. Então a gente precisou usar aqui, tanto aqui na total de acidentes por período, a gente usou o PROC-V. Então você para o vídeo, analisa essa função aí, você utiliza. Como para frente também a gente usou aqui no parte do corpo atingida, a gente usou aqui no região atingida. Daí por diante a gente acabou usando o PROC-V, mas nada muito diferente do que foi feito. Então a aula de hoje era isso, é uma aula grande, uma aula extensa. Eu sugiro inclusive que se você tiver alguma dificuldade, você vá treinando isso antes de passar para a próxima aula, que você tenha isso bem dominado antes de passar para a próxima aula. Porque a tabela dinâmica é o que eu chamo de coração do projeto. É aqui que tudo é feito, é daqui que tudo é gerado. A próxima aula, a gente vai falar sobre na criação dos gráficos do nosso dashboard. Então, você precisa ter dominado essa questão aqui das tabelas dinâmicas para que você tenha a próxima aula já pronta, preparada. A próxima aula vai ser bem mais tranquilo. Vai ser bom a gente fazer um double check aqui para entender se está tudo correto, está tudo configurado corretamente. Então, beleza. Agora está tudo certo, vou salvar. E é isso, vai treinando. Se tiver alguma dúvida, coloca aí embaixo que eu posso te ajudar. Com o tempo eu vou aí respondendo para você as questões que porventura surgirem. E eu quero que você consiga desenvolver isso por você. Foi por isso que a gente fez junto aqui essas quatro primeiras tabelas dinâmicas, o restante eu fiz sozinho. Eu gostaria que você fizesse, que você treinasse aí, que você desenvolvesse as outras, né, de acordo com o que eu fiz aqui. Valeu por enquanto e até a próxima aula.